10 razões para os autores do Novo Testamento terem dito a verdade. Como posso confiar que aquilo que eles escreveram é de fato verdadeiro? Aqueles textos narrativos são confiáveis? Aconteceram? Esse homem Jesus dos evangelhos realmente existiu? Ou esses escritores inventaram uma história? Se caso esses autores do Novo Testamento não terem dito a verdade, o cristianismo é uma farsa. É uma história muito bonita e inventada. Mas nesse vídeo, baseado no livro do Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, escritos por Norman Geisler e Frank Turek, eu vou dar os motivos para você acreditar que aquilo que está no Novo Testamento é verdadeiro. Assista até o final. Aqueles que escreveram o Novo Testamento da Bíblia Sagrada foram testemunhas oculares de Jesus ou contemporâneos desses que foram testemunhas oculares. E aquilo que temos registrado por esses autores, tudo foi escrito num período de 15 a 40 anos após a morte de Jesus Cristo. Motivo número 1 para os autores do Novo Testamento terem escrevido a verdade. Eles incluíram detalhes embaraçosos sobre si mesmo naquilo que eles escreviam. É o famoso princípio do embaraço. Pesquisadores apontam que qualquer detalhe embaraçoso sobre si mesmo em um texto que é escrito tende a ser verdadeiro, porque os autores em geral tentam deixar de fora qualquer coisa que manche a sua imagem naquilo que ele escreve. No caso dos escritores do Novo Testamento, que foram os discípulos, testemunhas oculares de Jesus, e também os outros apóstolos que tiveram contato direto com esses discípulos, temos alguns desses detalhes embaraçosos. Por exemplo, na descrição do Evangelho, era muito comum que eles mesmos não estivessem entendendo aquilo que Jesus estava dizendo. Isso passava uma má imagem deles, de pessoas com dificuldades de compreensão. É o que nós vemos em Marcos capítulo 9, verso 32, Lucas 18, 34 e João 12, 16. Outro ponto embaraçoso em relação a esses escritores é a indiferença deles em relação ao seu mestre Jesus. Por exemplo, é dito na Bíblia Sagrada que eles caíram no sono 2 vezes, quando o seu mestre pediu para eles ficarem atentos. Outro ponto também de destaque para essa indiferença é em relação à própria morte de Jesus Cristo. Quando o seu amigo, aquela pessoa que estava mais próxima de si, daqueles discípulos, morreu, eles não conseguiram, não é registrado que eles foram atrás de um túmulo para Jesus. Em relação à indiferença deles e caindo em sono, está lá registrado em Marcos capítulo 14, verso 32 ao verso 41. Outro ponto embaraçoso em relação a esses escritores está lá em Marcos, capítulo 8, verso 33, em que Jesus se vira aos seus discípulos, dá advertência e em relação a Pedro, chega a chamá-lo de Satanás. Há também um entendimento de covardia nesses discípulos que depois se tornaram escritores do Evangelho. Por exemplo, enquanto Jesus caminhava levando a sua cruz, eles literalmente se esconderam. O discípulo Pedro, por exemplo, chega a negar Jesus Cristo 3 vezes. E mesmo após a experiência da ressurreição de Jesus Cristo, com a manifestação de Cristo no meio deles, eles ainda duvidaram da ressurreição de Jesus, pedindo prova. Está lá em Mateus capítulo 28, verso 17. Se esses escritores do Novo Testamento, escrevendo sobre eles mesmos nas histórias de Jesus, estivessem inventando uma mentira, certamente eles excluiriam esses detalhes totalmente confuso deles mesmos. Mas o fato disso estar registrado prova que eles estavam sendo fiéis aos fatos, mesmo que para isso fosse necessário deixar claro os seus defeitos e erros. Não temos motivos suficientes para crer que o Evangelho, que o Novo Testamento é uma farsa. Motivo número 2 para os escritores estarem dizendo a verdade. Eles registraram em seus escritos dizeres difíceis e embaraçosos de Jesus Cristo. Por exemplo, Jesus Cristo é registrado que ele foi considerado fora de si. Olha só o que eles escrevem sobre Jesus Cristo. Marcos 3, 21. Jesus foi considerado fora de si. João 7, 12. Jesus é visto como um enganador. João 7, 5. Jesus é desacreditado pelos seus próprios irmãos. João 6, 66. É abandonado por muitos seguidores. João capítulo 8, verso 30 e 31. Jesus desfaz de judeus que haviam crido nele mesmo, a ponto desses
esses judeus se reunirem e quererem apedrejá-lo. Mateus 11:19, Jesus é chamado de um beberrão. Marcos 3:22, João 7:20 e João 8:48, Jesus é chamado de um endemoniado. João 10:20, Jesus é chamado de um louco. Lucas 7:36 ao 39, Jesus tem os seus pés enxugados pelos cabelos de uma prostituta. Isso podendo ser interpretado como uma provocação sexual naquela época. Veja ainda outros dizeres bem difíceis de Jesus Cristo. Olha só, lá em Mateus 24:34, Jesus diz que voltará à terra dentro de uma geração. Mateus 24:36, ele diz que nem os anjos dos céus e nem o Filho saberia a hora de sua vinda. Olha o que ele escreve lá em Mateus 21:18, amaldiçoando uma figueira por não ter figos, quando na verdade não era uma época de figos. Isso é meio difícil de entender. Vamos olhar também em Marcos capítulo 6, versículo 5. Jesus parece incapaz de realizar milagres em sua própria terra natal. É registrado ali que ele conseguiu apenas realizar algumas curas, mas milagres mesmo não foi possível na sua própria terra natal. Todos esses registros sobre Jesus parecem de certa forma confrontar a sua deidade, o fato de Jesus ser homem e Deus. Isso também prova que os discípulos, apóstolos que estavam escrevendo o Novo Testamento decidiram ser fiéis aos fatos, apesar dessas dificuldades interpretativas, que só podem ser sanadas com um estudo cuidadoso. Motivo número 3 para os autores do Novo Testamento estarem dizendo a verdade. Esses escritores incluíram em seus textos dizeres e exigências difíceis de Jesus Cristo. Por exemplo, olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério. Todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. Lá em Mateus 5:32. Pede também para que nós amemos os nossos inimigos e oremos por ele. Está lá em Mateus 5:44. Pede também que sejamos perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Mateus 5:48. Pede também que a gente não julgue. Não julgueis para que não sejais julgado. Exigências de Jesus. Um padrão de exigência muito alto que não faria sentido se caso eles quisessem forjar uma história para ser aceita. Por exemplo, resistir aos insultos de uma pessoa é resistir às nossas tendências mais humanas de revidar o mal que alguém comete contra nós. Orar pelos nossos inimigos vai além de qualquer ética que já foi bem aceita nessa terra. Não acumular riquezas contradiz os nossos desejos de segurança. O medo de a gente não conseguir ter sustento, ter um futuro, faz com que nós acumulemos riquezas, pelo menos força de trabalho suficiente para produzir riqueza. E Jesus ensina ao contrário disso. Jesus nos coloca padrões morais que são dignos de serem verdade, porque uma história inventada não teria essas exigências aparentemente descabidas. Motivo número 4 para os escritores do Evangelho, para os discípulos e apóstolos estarem dizendo a verdade naquilo que eles escreveram. Naquilo que eles escrevem sobre Jesus Cristo, eles deixam uma clara distinção entre aquilo que é a fala de Jesus e aquilo que é a fala deles mesmos na história narrada. Ora, isso exigiria de qualquer escritor uma atenção muito peculiar, visto que o grego, lá do século I, não existia marcações para dizer a oralidade de alguém, por exemplo, aspas ou um travessão. Isso mostra que eles foram atentos naquilo que eles estavam relatando e que, obviamente, seria muito fácil para eles colocarem dizeres na boca de Jesus que não aconteceram. As disputas teológicas que surgiram em torno do século I seria muito fácil de resolver. Bastassem eles colocarem que Jesus disse algo que ele não disse. Tem um problema nessa área? Olha, Jesus disse isso, isso e isso. Seria fácil resolver qualquer problema a partir disso, dizendo aquilo que Jesus não disse. Se estivessem inventando o cristianismo, certamente inventariam palavras em Jesus Cristo que ajudasse a convencer todos aqueles que foram teimosos em relação à fé cristã. Questões que surgiram nas décadas seguintes após a morte de Jesus Cristo, envolvendo a lei mosaica, envolvendo o casamento, envolvendo circuncisão e tantos outros assuntos polêmicos e difíceis de serem tratados teologicamente, poderiam ser resolvidos se esses escritores decidissem dizer aquilo que Jesus não disse e escreverem: Jesus está resolvendo esse problema aqui, ele diz algo sobre isso. Mas não, eles foram fiéis aos relatos de Jesus Cristo.
Motivo número 5 para o Novo Testamento estar dizendo a verdade. Os escritores desse Novo Testamento escreveram fatos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo que de modo algum eles poderiam ter inventado. Por exemplo, o túmulo de Jesus Cristo foi preparado por um membro do Sinédrio. Aquele Sinédrio que condenou Jesus à morte por blasfêmia, teve um de seus membros como responsável pelo manejo do túmulo de Jesus Cristo. Isso certamente seria retirado dos textos se eles estivessem preocupados em dizer uma verdade enganosa. Se eles estivessem preocupados em escrever uma mentira com aparência de verdade. Já que muitos cristãos tinham uma grande amargura pelas autoridades judaicas, por essas autoridades que condenaram Jesus Cristo. Ora, como aquele que está relatando a história da ressurreição de Jesus coloca que uma autoridade judaica foi responsável pelo seu sepultamento. Seria uma incoerência muito grande para uma história falsa. Além disso, os 4 testemunhos do Evangelho, escrito por aqueles 4 discípulos, testemunhas oculares ou contemporâneos daqueles que foram oculares, relatam que foram 4 mulheres que testemunharam primeiramente a ressurreição de Jesus Cristo. Sendo que naquela época, os testemunhos de qualquer mulher não era digno de aceitação. Poderia acreditar no que qualquer judeu, qualquer leproso, qualquer pessoa dissesse, mas no que uma mulher dissesse, de modo algum. E eles relatam que foram elas que testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Sendo que até Maria Madalena é destacada como uma dessas mulheres que viram o túmulo vazio. Essa Maria Madalena que é registrada como uma mulher possessa por demônios. Uma mulher que certamente, por muito tempo, viveu às margens da sociedade da época. O testemunho de uma mulher que até pouco tempo estava possessa em demônios, de modo algum seria confiável. Inventar essa história com esses testemunhos de mulheres seria um golpe fatal na tentativa de fazer uma mentira parecer uma verdade. Os judeus daquela época não aceitariam esse testemunho. Motivo número 6 para confiarmos naquilo que os escritores do Novo Testamento deixaram escrito. Eles incluíram entre os seus escritos pelo menos 30 autoridades historicamente comprovadas. São pessoas notáveis que, se fosse colocada dentro de uma história inventada, como um cristianismo inventado, certamente eles teriam problemas sérios com essas autoridades. Imagina lá, Caifás descobrindo que estão escrevendo uma história de cristianismo que o nome dele está lá forjado. Ou que Herodes, toda a tradição da família de Herodes citada entre aqueles escritos, no meio de uma fábula, no mínimo, seria uma afronta contra essas autoridades dizerem uma mentira sobre eles mesmos. Mas o Novo Testamento está recheado da presença dessas autoridades, falas dessas autoridades, comportamentos dessas autoridades. Os escritores do Novo Testamento não escreveram uma mentira, eles escreveram uma verdade, citando pessoas verdadeiras, pessoas notáveis, pessoas poderosas de sua época. Motivo número 7 para a gente confiar nos autores do Novo Testamento. Eles escreveram pontos divergentes entre si, mas o irônico é que, ao encontrarmos divergências entre o evangelista Lucas, João, Marcos e Mateus, não quer dizer que o evangelho é contraditório. Pelo contrário, na verdade está trazendo um relato verdadeiro de uma história verdadeira. As divergências estão apenas em detalhes. As histórias mais notáveis e aquilo que é o principal dos escritos do evangelho ainda é preservado com uma coerência incrível. Eles falam a verdade dos mesmos fatos e divergem apenas nos detalhes. Por exemplo, Mateus diz que tinha apenas um anjo no túmulo vazio de Jesus. Já João menciona 2 anjos. Isso poderia ser confuso, mas na verdade se trata de um detalhe. O fato da ressurreição, o fato do túmulo vazio, o fato das testemunhas que presenciaram o túmulo vazio é o principal da história. A divergência é apenas em um detalhe, naquilo que um focou de número de anjos. O outro não deu tanta importância, provavelmente colocou um número alterado. Inclusive, profissionais da área jurídica que estudam os relatos, os testemunhos de pessoas, dizem que, na verdade, a divergência em detalhes é uma prova da veracidade do testemunho. É o que diz um jurista chamado Simon Greuel. Ele escreve: concordância nos pontos principais e divergências nos detalhes menores é de natureza do depoimento de testemunhas oculares. Esse jurista, inclusive, teve a sua conversão de fé analisando os testemunhos
testemunhos e os escritos desses evangelistas que escreveram os evangelhos. Segundo ele, 4 testemunhas oculares de um evento estarão dizendo a verdade ao relatarem os pontos principais daquilo que elas viram, mas podem divergir em detalhes pequenos, e isso faz parte dos testemunhos oculares. Não há um testemunho ocular que seja plenamente completo e coerente com pessoas diferentes. Motivo número 8 para a gente confiar naquilo que os autores do Novo Testamento escreveram. Tais escritores desafiaram seus leitores a verificar tudo aquilo que era dito, inclusive os milagres de Jesus. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, deixa claro um credo da época que dizia que mais de 500 testemunhas oculares tiveram prova do Jesus ressurreto. Lucas, escrevendo o Evangelho, no seu início do texto, no capítulo 1, verso 1 ao 4, deixa claro que aquilo que ele está escrevendo foi baseado em testemunhas oculares, ou pessoas que são contemporâneas daquelas testemunhas oculares. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, verso 16, deixa claro que eles não seguiram fábulas inventadas, mas que, na verdade, o testemunho deles do Evangelho era verdadeiro. O apóstolo Paulo, diante de Festa e do rei Agripa, desafia eles a verificarem a sua vida, a verificarem a sua história judaica. Isso minimamente mostra um comprometimento desses escritores em fazer com que os seus leitores tirem prova daquilo que eles estão escrevendo. Nono motivo para a gente crer no relato dos escritores do Novo Testamento. Eles escreveram relatos sobre os milagres da mesma forma que qualquer outro relato histórico. Relatos simples, sem retoques. Pesquisadores de textos antigos dizem que detalhes embelezadores são fortes indícios de uma história lendária, o que certamente os autores do Novo Testamento não se preocuparam em fazer. Eles relataram o que precisava relatar, de forma simples e direta. No relato do Evangelho, por exemplo, tanto Lucas como Marcos, Mateus e João fazem relatos diretos dos milagres, das realizações e sinais de Jesus. Apesar de capacitados para descrever implicações teológicas de tudo o que estava acontecendo, eles, na verdade, se omitiram dessa tarefa e focaram em simplesmente relatar. Tudo o que Jesus fez teve implicações teológicas inimagináveis, mas que foram outros escritores posteriormente que se dedicaram. Lucas, João, Marcos e Mateus se preocuparam em fazer relatos históricos de Jesus, apresentar o ministério de Jesus. Se estivesse inventando uma história, certamente existiria elementos místicos em todas as suas histórias e se esforçariam para escrever relatos embelezadores. Nada disso está lá. É o fato do fato sendo descrito. Norman Garzen, ele chega a escrever que os mais de 35 milagres registrados de Jesus nos evangelhos são relatados como se fosse um repórter passando essas informações, não um teólogo ou um pregador tentando embelezar aquela história. Isso dá prova de que eles estavam comprometidos com a verdade. 10º motivo para a gente confiar e crer que aquilo que escreveram no Novo Testamento é verdade. Os autores do Novo Testamento abandonaram práticas sagradas de suas vidas e adotaram práticas totalmente inovadoras para aquela época e escreveram sobre isso. E essas novas práticas e mudanças de crenças tinham consequências trágicas para eles mesmos, ameaças, perseguições e até morte. E mesmo assim eles relatam essas mudanças e foram praticantes dessas mudanças. E não somente os escritores do Novo Testamento. Milhares de judeus daquela época abandonaram essas práticas, algumas até de 1500 anos de história consagrada. O sacrifício de animais, que era necessário por causa da lei judaica, agora foi substituído pelo sacrifício de Jesus Cristo. A supremacia da lei mosaica, exigência do povo judeu, foi substituída pela crença em Cristo, entendendo Cristo como a substituição da lei mosaica. O tão sagrado sábado foi substituído pelas adorações no domingo. A circuncisão foi substituída pela ceia e também pelo batismo. O Messias que eles esperavam como um conquistador, na verdade se mostrou como um Messias que é sacrificador. Na verdade, esse Messias só vai conquistar em sua segunda vinda.
A primeira foi apenas um sacrifício, sendo que eles esperavam um grande conquistador. Essas mudanças foram muito significativas. E se caso fosse uma mentira, certamente eles não escreveriam sobre isso, visto que a cultura judaica preza muito pela verdade. A cultura judaica preza muito por esses costumes de milênios. Ora, acima de tudo, todas essas mudanças tinham um preço muito alto. Perseguições, mortes, e em nenhum momento eles recuaram naquilo que eles passaram a acreditar. Não temos registros desses homens, discípulos, testemunhos oculares de Jesus Cristo, negando aquilo que eles creem. O que temos de relatos é que, na verdade, todos eles morreram por aquilo que eles acreditavam. Morrer por uma mentira é algo meio inaceitável. No último instante, eles poderiam negar aquilo que eles estavam dizendo, mas eles tinham certeza daquilo que eles estavam relatando e foram até o fim, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Esse é o canal Jovens de Teologia. Fé que pensa, razão que crê. Caso você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, se inscreva no canal, acompanhe os nossos vídeos. Isso ajudará o YouTube a lançar para que novas pessoas conheçam esse trabalho. Espero você no próximo vídeo.